Mas, Federaldo, mas você falou que isso só vai ter efeito daqui a 12 meses. Sim, eu falei, mas se você não começar a executar algumas atividades já, isso não vai acontecer daqui a 12 meses, não é verdade? Então, apesar de não ser urgente, não é para apagar um incêndio, ela é muito importante, você devia começar a executar ela amanhã também. Para você ter um negócio lucrativo, você precisa saber como gerenciar bem sua empresa. E aqui nesse podcast eu vou te mostrar um método para a gestão de todas as partes da empresa, para que você alcance seus objetivos e aumente seus lucros. Olá, sejam bem-vindos ao podcast Gestão 365. Eu me chamo Sara, eu estou aqui com o Federaldo, e aqui a gente ajuda empresários, com estratégias sobre gestão para tornar a empresa mais lucrativa, ganhar mais tempo na vida pessoal e também obter mais dinheiro em caixa para que a empresa consiga operar com tranquilidade. E a gente está aqui com essa nova série desse podcast, que é um dicionário onde a gente tem vários termos que a gente esclarece aqui para o empresário, para ele conseguir tornar a empresa mais lucrativa, E esse é mais um episódio que a gente está dando continuidade. E eu queria lembrar você também de se inscrever, deixar seu like, deixar seu comentário, compartilhar esse conteúdo. E é sempre legal deixar um comentário aqui sobre algum termo que você tem alguma dúvida, você é empresário, que a gente pode vir a esclarecer, esse termo nos próximos episódios. E é isso, eu vou começar já a perguntar qual seria esse primeiro termo alterado, que muitos empresários tenho certeza que podem ter essa dúvida, do que é que significa, que é a palavra planejamento, O que é que significa planejamento? O planejamento é aquele momento da nossa vida, como empresário, onde você para e faz ali uma reflexão, Sara, de tudo aquilo que você vai precisar estabelecer, realizar, para você alcançar um determinado objetivo. Pensando isso numa empresa, mas a gente pode pensar em planejamento para tudo da nossa vida, Você, quando, por exemplo, vai fazer uma viagem, você também, para antes, mesmo que não perceba, faz um planejamento dos locais que você vai visitar, se você vai de carro, se você vai de avião, que hotéis você vai se hospedar, em que locais você vai ficar, se você vai ficar mais próximo das atrações, do centro da cidade, se você vai ficar mais longe, isso vai variar de um país para outro, de uma cidade para outra. Então, isso é um planejamento, pensando numa viagem. E quando a gente pensa numa empresa, a gente poderia imaginar aí um planejamento para você, aumentar a lucratividade em determinado ano, crescer 3 vezes mais num determinado ano. Então, você vai parar e vai pensar qual é o passo a passo que você precisa estabelecer na sua empresa para que você consiga chegar lá. E não só o passo a passo, quer dizer, não só as atividades, quando você planeja, pensando numa empresa aqui novamente, mas também pensando na história da viagem, Não é uma questão só de você definir o que é que você vai fazer, mas que recursos você vai precisar alocar na sua empresa para você conseguir chegar naquele objetivo. Então, nesse caso que nós falamos aí de aumentar a lucratividade em 2 ou 3 vezes, que recursos você vai colocar na sua empresa para conseguir atingir esse objetivo, No processo aí de planejamento, sabe? Você vai modernizar a sua empresa, você vai contratar um funcionário novo para lhe ajudar. Então, envolve não só o passo a passo, mas também os recursos mesmo que você vai usar na sua empresa. Envolve o tempo também, quanto tempo você vai levar para cada aquela atividade. Eu acho que está claro, para não estender demais nisso. Muito bom, legal. E tem um outro termo, que tem relação, que também pode surgir dúvidas, então é legal a gente esclarecer, que é planejamento estratégico, Tem a sigla PE também, que as pessoas podem conhecer por essa sigla. Tem alguma relação, Tem porque é planejamento, mas você podia explicar um pouquinho o que é que significa planejamento estratégico? Como o próprio nome aí já está dizendo, no planejamento estratégico, ele envolve o planejamento das estratégias que você vai usar na sua empresa para você alcançar os grandes objetivos. Eu acho que nós falamos aí no último episódio desse tipo de podcast, que é o dicionário, de podcast, que a gente falou sobre o que seria gestão estratégica, E naquele momento eu expliquei que a gestão estratégica é uma gestão numa camada mais alta da empresa, como se eu subisse uma escada
e olhar essa empresa de cima. Então, o planejamento estratégico é um planejamento também numa camada mais alta da empresa, né? Como se eu definisse ali realmente quais são as estratégias, as ações que eu vou realizar na minha empresa para poder alcançar determinados objetivos que ela tem, né? Nesse exemplo que nós falamos aí de como aumentar a lucratividade, né, eu posso pensar em várias estratégias para chegar nesse objetivo de crescer ou de aumentar a lucratividade. O planejamento estratégico ele vai precisar olhar a empresa como um todo, ele não olha para nenhuma área só, especificamente, como um planejamento poderia olhar, né? Mas o planejamento ele tem relação, eu posso pensar assim, vou fazer um planejamento aqui para a minha área de vendas, eu estou olhando só ali a área de vendas, ou vou até fazer um planejamento de, sei lá, quais são os profissionais, as pessoas que eu vou contratar na minha empresa naquele ano. Então, o planejamento, ele olha coisas mais isoladas, né? E o planejamento estratégico, ele obrigatoriamente, ele tem que olhar a empresa como um todo e como é que uma área, né, se liga com a outra, a dependência que uma área existe com a outra. É um planejamento de um nível mais abrangente mesmo. É interessante essa sua pergunta, porque o empresário pequeno e médio, principalmente o pequeno, viu? Ele reluta muito com essa história de planejamento estratégico. Quando eu falo para ele que ele tem que fazer um planejamento estratégico, ele disse, não, Taderol, planejamento estratégico é para empresa grande, eu tenho uma empresa muito pequena, eu já nunca ouvi falar que eu precisaria fazer um planejamento estratégico para a minha empresa, para a empresa do meu tamanho, e precisa sim. Claro que o planejamento estratégico para uma empresa grande, ele é muito maior, ele é mais complexo, né, do que para uma empresa pequena, mas não significa que, né, por você dirigir ou ter uma empresa pequena e média, você não deveria fazer um planejamento estratégico. Deve sim, é super importante, né, para você fazer isso também. Com certeza, né? A gente tem vários exemplos aqui, né, de que realmente o planejamento estratégico ajuda o empresário, né, inclusive a tornar a empresa dele mais lucrativa, né? Que isso é um dos grandes objetivos, né? E o próximo termo também, que gera muita curiosidade e dúvida, se chama indicador de desempenho. O que é que significa isso, né, para o empresário entender também? Bom, o indicador de desempenho é uma referência, um indicador mesmo, um número que você cria na sua empresa, não só um número, né? Você vai criar vários números para medir se sua empresa está no caminho certo ou não. Por isso que se chama indicadores, como sinalizadores, né? Que um indicador que você não pode cruzar uma determinada avenida é um sinal vermelho, né? Não tem lá, liga um sinal vermelho dizendo que você não pode cruzar uma determinada avenida, né? Não é um sinal vermelho que para o carro, sinal verde que diz que você pode seguir em frente. Os indicadores seriam alguma coisa semelhante, só que, como você perguntou, e é isso que é usado mais na empresa, a gente está falando de indicador de desempenho. Quer dizer, será que a minha empresa está tendo o desempenho que ela precisa para chegar no ponto que eu quero que ela chegue? Né? Eu gosto sempre de falar de exemplos da vida pessoal, né? Imagine que você tem aí um objetivo de emagrecer, de ter mais saúde, de emagrecer. Vamos pegar esse exemplo de definir um objetivo de emagrecer. Bom, então, um indicador de desempenho que você vai usar para saber se você está emagrecendo ou não é o seu peso na balança, né? Você vai se pesar todos os dias, é um exagero, né? Tem gente que se pesa todos os dias, não só todos os dias, viu? Eu conheço gente que se pesa de manhã, de tarde, de noite, para saber se está emagrecendo. Não sei se você conhece essas figuras assim mais radicais, né? Mas vamos dizer que você se pese toda semana para saber se você está perdendo peso ou não. Esse é um indicador de desempenho do objetivo de ter mais saúde e reduzir o seu peso, né? sua massa de gordura, sei lá. Né? Numa empresa, existem alguns indicadores de desempenho que são mais utilizados, que são chaves, né? Como, por exemplo, o indicador de faturamento da empresa. Toda empresa precisa crescer. Nós explicamos isso o tempo todo, né, Sara? Assim como toda empresa precisa ter lucro, ela também precisa crescer. Inclusive, no nosso treinamento lá do Método de Gestão 365, tem um módulo, né, específico só dizendo por que uma empresa precisa crescer. Então, um indicador para saber se você está crescendo ou não são as vendas. Você precisa medir todos os meses, no mínimo todos os meses, se as vendas estão crescendo ou não. Então, isso é um indicador muito claro de desempenho do crescimento da sua empresa. Assim como você precisa medir também se sua taxa de lucros
e sua taxa de lucratividade está crescendo ou não. Outros, tem vários indicadores de desempenho, né? A gente pode pensar também em indicadores de desempenho da rotatividade dos seus funcionários da empresa. Toda empresa que tem muita rotatividade, ela está tendo um desempenho ruim quando se fala da retenção dos colaboradores, dos funcionários. Então, é importante medir essa taxa que a gente chama de rotatividade. Eu acho que tem outro nome além de rotatividade, mas eu não lembro agora. E tem vários outros indicadores. Por exemplo, a gente tem um indicador que eu gosto muito de utilizar, que é a quantidade de horas que os seus colaboradores ficam em treinamento todos os anos. É um indicador curioso esse, né? Para saber se você está capacitando eles como deveria. Não só em treinamento externo, sabe? Mas em treinamentos internos que você aplica na sua equipe. Quantas horas, em média, um colaborador seu está passando, né, em sala de aula, e vamos entender sala de aula mesmo também como um treinamento interno, 10 horas, 5 horas, 40 horas no ano, né? Esse é um indicador muito importante também. E aí você não me perguntou exatamente quais são os indicadores, mas o que é indicador de desempenho é exatamente isso aí. É legal que é realmente isso, né? O indicador lhe auxilia nesse processo todo, né? Identificar, né, todas as questões da empresa, né? Da gestão da empresa. E a minha próxima questão, né? Os próximos termos são bem interessantes porque eu já escutei várias vezes em alguns outros podcasts ou conteúdos, né? Você explicando, e sempre na hora da prática a gente confunde, né? Porque são coisas que realmente se assemelham. Então, eu acho que vai ser legal também você esclarecer esses termos, que é objetivo e meta, né? Existe diferença? É a mesma coisa? Como é? O que é que significa cada um desses termos, né? Legal. Bom, eu preciso lhe dizer que você não está só, né, quando você tem essa dúvida, porque, de fato, muita gente tem essa dúvida. E assim, a explicação é muito simples, a diferença entre o outro é muito pequena, né, do ponto de vista de conceito. A diferença entre um e outro, Sara, e para os empresários e empresárias, né, que estão nos ouvindo, é que um objetivo ele não tem uma data assim, muito bem definida, muito bem especificada. Uma meta, um objetivo pode ter uma data também, né? Por isso que às vezes confunde um pouco. E uma meta, obrigatoriamente, tem que ter uma data. Então, eu vou repetir. É quase a mesma coisa, é algo que você quer alcançar, que um objetivo é alguma coisa que você quer alcançar, seja na sua vida pessoal, ou seja na vida da sua empresa. Uma meta também é algo que você quer alcançar, tanto na sua vida quanto na vida da sua empresa. Um objetivo, ele pode ou não ter uma data, não é obrigado que você tenha uma data. E uma meta é obrigatório que você tenha uma data. Uma meta, normalmente, ela está embaixo de um objetivo. Então, é como se eu estabelecesse um objetivo maior, né? E eu estabelecesse várias metas que vão me mostrar se eu estou chegando nesse objetivo ou não. Volta, inclusive, à história dos indicadores de desempenho, né? Então, vamos imaginar aqui, o exemplo de emagrecer, todo mundo gosta, né? Porque a gente está vivendo no mundo um problema de obesidade, as pessoas, mesmo que não seja obesidade, as pessoas estão acima do peso, mesmo que não sejam obesas, e esse exemplo todo mundo gosta. Então, eu posso estabelecer como objetivo que nos próximos 3 anos, é muito, né? 2 anos, vamos imaginando do seu tamanho aí, como é que você está hoje em relação ao seu peso, você poderia dizer que nos próximos 2 anos, como objetivo, daqui a 2 anos como objetivo, que eu não estabeleci uma data específica, eu estabeleci um horizonte. Eu quero ficar magro, eu quero ter um peso saudável, não sei como é que se chama isso, ficar magro, ter um peso saudável, né? Ter o peso que eu deveria ter para a minha altura, eu quero estabelecer isso como objetivo, 2 anos. E aí eu vou estabelecer algumas metas para eu ir executando esse objetivo passo a passo, sabe, Sara? Eu posso dizer assim, nos próximos... se eu quero ter um peso compatível com a minha altura, por exemplo, daqui a 2 anos, eu posso dizer que nos primeiros 6 meses, como meta, eu vou perder 10 quilos. E eu vou dizer também que no primeiro ano, né, nos primeiros 12 meses, 6 meses depois do primeiro, eu vou perder mais 5 quilos. Entende? Então, eu vou estabelecer algumas metas para que eu me encaminhe para esse objetivo de
chegar lá no preço que eu quero. Uma empresa é exatamente a mesma coisa. Eu quero nos próximos 2 anos triplicar meu faturamento. E aí você estabelece algumas metas de crescimento, de aumento de vendas, para que você chegue lá nesse objetivo de triplicar de faturamento. Eu acho que ficou claro, não ficou? É como se a meta fosse uma coisa mais específica, né? Tivesse dentro do objetivo principal. Então, a meta vai te auxiliar nesse processo, né? Como se fosse talvez um passo a passo para você conseguir atingir o objetivo final, né? Nesse sentido, né? Perfeito, perfeito. Muito bem colocado. São objetivos intermediários, né, que eu vou alcançando ao longo do tempo. E a gente está chegando no final do ano, né? Então, geralmente é esse momento que a gente começa a rever os nossos objetivos. Então, é legal esclarecer isso, né? Porque agora o empresário já vai conseguir ter mais clareza na hora de, né, traçar os objetivos e as metas, né, da empresa. E agora, outro termo, né, que eu queria que você esclarecesse. Mas antes eu vou lembrar o empresário de se inscrever, deixar o like, compartilhar esse conteúdo e sempre deixar o comentário aí se está gostando, se teve algum termo que ele não sabia e descobriu agora nesse podcast, e também algum termo que ele tem essa dúvida, né, para a gente responder nos próximos. Então, o próximo termo é estratégia e tática. Você podia explicar um pouco, dar um exemplo, talvez? Vamos lá. Esse eu diria que ele é mais... as pessoas têm mais dificuldade ainda do que o primeiro, né, que você estava falando da diferença entre objetivo e meta. Porque, vamos voltar, parece que desde que você começou esse podcast de hoje, a gente sempre fala uma palavra recorrente aqui, que é objetivo, né? Eu estou falando de objetivo o tempo todo, eu vou falar mais uma vez de objetivo, para que a gente entenda a minha diferença entre tática e estratégia, né? Bom, imagine que eu estabeleci um objetivo, vamos pegar esse objetivo aí de você triplicar o tamanho da empresa nos próximos 2 anos, né? Às vezes o empresário se assusta quando a gente fala triplicar em 2 anos, mas se você aplicar uma metodologia adequada, não é tão difícil como a gente imagina. Mas vamos imaginar esse objetivo de você triplicar o tamanho da empresa daqui a 2 anos. Eu vou usar, então, para chegar nesse objetivo, eu vou usar algumas táticas e eu vou usar algumas estratégias. Então, vou exemplificar assim para ficar mais claro. É como se eu tenho aqui o objetivo, eu vou ter táticas para alcançar esse objetivo, e embaixo das táticas eu vou ter estratégias. De novo, é uma diferença que às vezes não tem tanta importância assim, a diferença entre tática e estratégia, quando a gente está falando de uma pequena e média empresa. Mas, de qualquer maneira, é importante a gente pecar por excesso, né? Deixar o empresário informado dessas questões todas. Já quando você vai para uma grande empresa, é obrigatório saber a diferença entre tática e estratégia. Então, é isso. Uma tática é algo maior, está numa camada maior do que a estratégia. Dentro de uma tática, eu vou ter várias estratégias para alcançar um determinado objetivo. Vamos lá, para ficar isso mais claro. Objetivo de triplicar de tamanho nos próximos 2 anos. Uma das táticas que eu posso pensar em utilizar para chegar lá é eu me posicionar no mercado, minha empresa, de uma maneira muito exclusiva, né? Tem um produto ali que ninguém tem, um serviço que ninguém tem, eu atuar numa região geográfica que naquela região eu sou melhor do que todo mundo, quer dizer, eu vou usar como uma tática para alcançar aquele objetivo o posicionamento, né? Um posicionamento muito forte para que eu consiga alcançar aquele objetivo lá, né? Isso é o que eu chamo de tática. Poderia chamar disso de estratégia também? Até poderia, por isso que eu falei que às vezes... Mas vamos imaginar que está numa camada maior, que seria a tática do posicionamento. Bom, e aí como é que eu faço para me posicionar? Eu posso usar várias estratégias para me posicionar. Eu posso usar a imprensa, né? Contratar uma jornalista para que ela fale para a minha empresa o tempo todo, né? Eu posso participar convidar clientes meus para uma palestra, eu posso participar de algumas associações de classe para que as pessoas me conheçam cada vez mais, ou eu posso usar uma estratégia que eu considero que é muito poderosa, muito mais poderosa do que todas essas que eu acabei de dizer. Não quer dizer que essas não funcionem, mas essa que eu vou falar agora é muito mais poderosa, que seria utilizar o marketing digital
como uma estratégia para que eu me posicione e para que eu atinja meu objetivo lá na frente. Percebe? Eu posso também usar como estratégia dobrar minha equipe de vendedores, contratar mais vendedores, porque eu vou precisar vender mais para poder alcançar aquele objetivo, né? Então, várias estratégias dentro daquela tática do posicionamento. Ficou claro? Assim, vamos, de novo, Sara, vamos pecar por excesso aqui. Vamos imaginar que eu tenha como objetivo, agora falando na vida pessoal, melhorar o meu nível de saúde. Eu estou me sentindo que eu não estou muito bem, eu quero ter mais saúde nos próximos 2 anos. Uma tática que eu posso usar é fazer ginástica. Isso é uma tática. Outra tática que eu posso usar é melhorar a minha alimentação. Outra tática que eu posso usar, aí tem várias táticas que eu poderia utilizar. E dentro da estratégia de fazer ginástica, dentro da tática, está vendo como confunde? Dentro da tática de fazer ginástica, tem várias estratégias. Eu posso correr, eu posso nadar, eu posso fazer 2, 3 vezes na semana, eu posso fazer, você percebe? E como existe, posso contratar um personal trainer, posso fazer sozinho, posso ir para academia, tem várias estratégias que eu posso usar para aplicar a tática de ginástica para chegar no objetivo de ter mais saúde. Ficou mais claro agora, será? Ficou. É como se fosse o objetivo, aí a tática e a estratégia, né? No sentido de que a estratégia vale encaminhar para colocar em prática a tática, né? Do objetivo que você determinou. Seria isso, né? Exatamente. Eu confesso que é confuso mesmo, e, de novo, para os empresários que estão nos ouvindo, realmente essa coisa de tática e estratégia é mais utilizada numa grande empresa. E eu, pessoalmente, né, como a gente tem aqui uma pequena e média empresa, eu uso mais, você sabe disso, no dia a dia a gente fala mais sobre objetivo e estratégia, mas na minha cabeça, sem querer, e você também, a gente está pensando em táticas para chegar lá, sabe? Mas se você, empresário, quiser simplificar essa discussão, fala em objetivo, meta e estratégia. Legal, muito bom. Algumas pessoas estão me ouvindo e vão achar isso um crime. Não, tem que falar em tática, mas paciência. Eu sempre digo isso nessa hora, que a gente aqui fala sobre, eu respondo pergunta que você está me fazendo sobre termos, né, para ajudar a tornar a empresa mais lucrativa, e que pode ter uma leitura diferente por um outro especialista, que não eu, né? E acho que aqui o objetivo também é simplificar, né? Se pode simplificar, melhor, né? E aí, agora a gente vai para o próximo, né, que também tem tudo a ver com isso que a gente está explicando agora, sobre objetivo, meta, estratégia, que é decisão de curto, médio e longo prazo. O que é que significa, né, e qual a diferença entre esses tipos de decisão? Legal, muito, muito boa pergunta. Bom, uma decisão de longo prazo, uma decisão que, começando ali pelo final, né, é uma decisão que ela tem um efeito na empresa a longo prazo. Walter, que longo prazo é esse? Bom, eu gosto de dizer que uma decisão de longo prazo é aquela que só vai surtir efeito na empresa daqui a 12 meses aproximadamente, não antes disso. Essa é uma decisão de longo prazo. Então, quando você decide, por exemplo, que você vai ter uma equipe de primeira linha na sua empresa, você vai formar colaboradores de primeira linha, vai contratar, vai treinar, vai motivar, sabe? Vai avaliar, e você decidiu, eu agora quero ter uma equipe de primeira linha, imaginando que você não tem, provavelmente tudo que você vai fazer para que você consiga ter essa equipe de primeira linha só vai surtir efeito mesmo, não tudo, né? Mas você só vai conseguir ter essa equipe daqui, provavelmente, de 12 meses em diante, e olhe lá, né? Assim como a gente falou, não dá para triplicar de tamanho no próximo mês. Até dá, né? Mas é mais difícil fazer isso. Então, uma decisão de longo prazo é essa. Uma decisão de longo prazo. Uma decisão de curto prazo é uma decisão, eu agora deixei médio por enquanto. Decisão de curto prazo é aquela decisão que você tem que fazer ali para poder, eventualmente, apagar um incêndio, uma decisão mais emergencial, né? Tem um funcionário ali, volta o exemplo do funcionário, tem um funcionário ali que atende os clientes, é seu coringa ali, é o cara que atende bem todos os clientes, você está num processo de crescimento, você está muito empolgado porque a empresa está crescendo, aquele seu funcionário é chave para você manter o crescimento, e aí ele disse para você que ele vai embora. Sei lá, resolveu fazer outra coisa na vida, recebeu uma proposta melhor, e vai embora. Você tem ali que tomar uma decisão de curtíssimo prazo, que é contratar alguém para substituir ele, ou promover alguém que está de dentro, né? Para que ele assuma aquela função.
Então, você tem que decidir, eu contrato alguém de fora ou eu promovo alguém que está de dentro. Tem que decidir isso num dia, né? Do dia para a noite, não dá para demorar, porque senão você vai comprometer o atendimento do seu cliente. Né? Tem uma aluna nossa que na aula ao vivo que eu dei na terça-feira, ela entrou e ela cresceu muito, muito. É a Luzinete, né, que tem uma empresa de água e gás, a gente pode falar o nome dela, inclusive vai ouvir esse nosso podcast aqui, vai lembrar, porque ela é um fenômeno, né? Ela teve um crescimento, assim, exponencial, ela quadruplicou de tamanho, aumentou 4 vezes o tamanho de faturamento da empresa dela, então é uma coisa assim espantosa, né? E ela estava se queixando quando ela entrou, que tinha perdido um funcionário ali muito importante, né? E que ela precisava, isso é uma decisão de curtíssimo prazo. E a decisão de médio prazo fica no meio do caminho, né? Ela vai surtir efeito quando? Daqui a 3 meses, 6 meses, percebe? É isso, em linhas gerais é isso. Claro que algumas decisões de longo prazo, Sara, elas só vão ter efeito depois de 2 anos, mas em geral, 1 ano é uma... Se você está tomando uma decisão que vai surtir efeito daqui a 1 ano, essa você já sabe que é uma decisão de longo prazo. E aí fica um alerta para o empresário, viu? Eu sei que você não me perguntou isso, mas fica um alerta, que é o seguinte, se você que está nos ouvindo, empresário ou empresário, não está tomando nenhuma decisão hoje que tem um efeito a longo prazo, você está colocando em risco sua empresa. A gente não pode só tomar decisões de curto prazo, tem que tomar decisões, né, pensando também no futuro da empresa. Né, porque quando você pensa no futuro, né, você consegue até ver sua empresa crescer, né, se você só pensa a curto prazo, você fica com a cabeça pequena mesmo, né, do que sua empresa consegue atingir, né. Então, muito bom. Então, a dica para o empresário tome decisões a longo prazo também, né. E agora a gente está chegando nos últimos termos, né, que eu confesso que me gerou bastante curiosidade também, porque são coisas que a gente termina usando no dia a dia, né, usando esses termos no dia a dia, às vezes a gente não para pensar o que é que realmente significa, que é atividade urgente e atividade importante. Tem diferença entre esses dois termos? Tem uma diferença gigantesca e engraçado que ela tem uma relação com a última pergunta que você me fez, que é a diferença entre decisão de curto, médio e longo prazo. Uma decisão, é atividade, né? Uma atividade urgente é aquela atividade para apagar um incêndio que a empresa está tendo ali, que você precisa apagar. Sabe o negócio quando pega fogo? Quando pega fogo numa mata, numa floresta, e tem tido incêndio demais ultimamente, né? Porque a gente está vivendo um clima muito maluco, muito seco, né, Sara? O Pantanal mesmo aqui foi devastado. Foi esse ano, não foi? Acho que foi esse ano. Nem lembro, acho que foi. Foi devastado aí. Você lembra? Foi ano passado, eu acho. Começou ano passado, eu acho, mas foi recente, assim. São tantos incêndios que a gente não sabe mais. A própria Califórnia, né, que tem incêndio com frequência, parece que teve os incêndios mais drásticos dos últimos tempos. Você leu sobre isso também? Eu vi essa notícia. Não li a fundo, mas eu ouvi falar também. Pois é. Então, isso tudo são atividades que você tem que ir lá apagar o fogo, porque se você não apagar, você destrói toda a mata e começa a invadir as casas. Então, né? E numa empresa a mesma coisa. E nós, inclusive, gravamos um podcast que eu acho que o título é mais ou menos assim, Pare de Apagar Incêndio para tornar a empresa lucrativa, né? Você lembra desse podcast que a gente gravou? Lembro. O nome é esse mesmo, né? Eu acho que sim, mas eu vou botar aqui também nos cards para o empresário ver esse podcast. Legal. É legal, né? Para ele ver também. Bom, então é isso. Uma atividade urgente é uma atividade que você tem que executar já. Acabamos de dar o exemplo do funcionário que saiu da empresa, né? Que é uma atividade urgente, mas existem atividades até mais urgentes do que essa, né? Mas vamos imaginar que você, empresário, acorda, chega na empresa, é o dia de você pagar a folha de pagamento, né? Chegou no dia de pagar a folha de pagamento, você dormiu tranquilo, porque você sabe que 3 ou 4 clientes iam pagar naquele dia, são clientes maiores que você tem na empresa, e você foi dormir tranquilo, porque você sabe que aqueles 3 clientes que iam pagar no dia anterior, e com aquilo você paga a folha tranquilo. Só que quando você chega no outro dia na empresa, o seu financeiro, seu gestor financeiro, seu auxiliar financeiro, diz o seguinte: Federaldo, estamos aqui com um problema muito grave, porque os 3 clientes não pagaram hoje. E eu já liguei para eles, inclusive,
e eles falaram que estão tendo, dos três, coincidentemente, estão tendo uma dificuldade hoje que não vão conseguir pagar. Cada um deles pediu um prazo de 3 dias para pagar, e eu estou negociando para ver se eu consigo reduzir esse prazo de 3 para 2, sabe? Aí você bota a mão na cabeça e diz, e agora? Eu estava contando com esse dinheiro, eu estou rindo aqui, mas é para chorar nessa hora, viu? Eu estava contando com esse dinheiro para pagar a folha de pagamento, viu, Sara? Não é qualquer coisa, não. A folha é uma coisa muito crítica, né, para a empresa. Como é que fica a sua imagem como empresário se você atrasa a folha dos seus funcionários? Eles vão começar a olhar para você assim, ih, essa empresa não está muito bem, né? E você termina perdendo seus melhores funcionários. Então, é muito crítico. É um incêndio mesmo que você tem que apagar. Aí, o que você faz? Liga para o banco bota dificuldade pelo telefone, pede para você ir lá, ou ele quer ir na sua empresa, né, para lhe visitar, para saber se você... Porque você liga muito aperreado, né, como a gente usa aqui no nosso termo, ali na urgência, e ele vai, o banco vai dizer, opa, o que está acontecendo? Você está bem mesmo? Vai haver uma dificuldade ali maior de você conseguir um empréstimo, e o fogo subindo. Os funcionários já começam a suspeitar que tem alguma coisa errada, que percebem que tem alguma coisa errada, né? Já começam a ligar, porque funcionário é assim, viu? Quando ele sabe que é o dia de pagar, né? Eu não estou falando mal de ninguém, não, mas é normal, ele já começa a ligar, porque a gente tem compromisso deles também, já começa a ligar para o financeiro dizendo assim, oi aí, tá tudo certo para receber a folha hoje, né? E o financeiro normalmente diz, claro, né? É o dia de pagar hoje. Nessa hora, quando o funcionário liga para o financeiro e pergunta para o assistente, o assistente já fica meio sem saber o que dizer, né? Porque depois ele diz que vai pagar e não paga. Então, imagine que é um incêndio mesmo, viu? Eu peguei esse exemplo para você perceber. E aí, a atividade urgente você tem que parar tudo que você está fazendo, tem que ir no banco para conseguir um capital de giro, um empréstimo, para ser liberado naquele dia, né? Para que você consiga cobrir ali um buraco para poder pagar a folha. Né? É urgente. Ou bater na porta do cliente, eu sei lá o que você tem que fazer, ou pedir um amigo emprestado, ou, eventualmente, até, né, se for o caso, não pagar a folha. Então, essa é uma atividade extremamente urgente. E uma atividade importante é aquela que provavelmente vai surtir um efeito mais a longo prazo. Vamos botar aquele exemplo que a gente deu de você formar uma equipe de primeira linha. Então, uma atividade importante para você ter uma equipe de primeira linha daqui a 12 meses, uma atividade importante que você deveria começar já, né, é você, por exemplo, definir muito bem o perfil das pessoas que você vai querer ter na sua empresa, para que você considere elas uma equipe de primeira linha. Você já tem um perfil de pessoas na sua empresa hoje, só que como você quer uma equipe de primeira linha, você pode redefinir esse perfil, reescrever esse perfil, sabe? Que características essas pessoas precisam ter, que habilidades, como é que elas são. Isso é uma atividade extremamente importante. Ah, mas, Dr. Aderaldo, mas você falou que isso só vai ter efeito daqui a 12 meses. Sim, eu falei, mas se você não começar a executar algumas atividades já, isso não vai acontecer daqui a 12 meses, não é verdade? Então, apesar de não ser urgente, não é para apagar um incêndio, ela é muito importante, você deveria começar a executar ela amanhã também. Percebeu a diferença entre uma atividade importante, volta para o incêndio das florestas, uma atividade extremamente importante é combater essa história do desmatamento, né, ilegal, né, do Pantanal, que se fala que o incêndio chegou nesse nível porque estão usando muitas reservas de água, né, do Pantanal, e aí isso incentiva também, aumenta a possibilidade de queimada. Então, isso é uma atividade importante que você precisa fazer já. Ficou claro? Ficou. É muito bom, né? Porque dá mais uma perspectiva de prioridade também, né? Quando a gente entende essa diferença. E eu acho que esses termos todos foram fundamentais, né? Para o empresário entender agora como, assim, né? Conseguir o que ele está buscando na empresa, né? Porque são todos termos que auxiliam nisso, né? Decisão, estratégia, atividade importante e urgente, né? Objetivo, meta. Então, que bom que a gente esclareceu isso aqui nesse podcast de hoje. E o que é mais legal também é que a gente está recebendo, né, diversos feedbacks muito positivos de empresários, né, inclusive alunos nossos que falaram que adoraram esse podcast novo, nessa série de podcasts de dicionário, né, que esclarece termos, porque é isso que a gente vem falando, né, às vezes são termos muito, que a gente acha que é normal, que todo mundo conhece, mas no fundo a gente tem dúvida, né,
E é muito legal que o empresário, principalmente o pequeno e médio, né, que às vezes está começando um negócio ou não tem tanta experiência assim, com gestão, enfim, e sonha, né, em ter uma empresa lucrativa, em tornar a empresa lucrativa. Então, quanto mais ferramentas ele tiver, né, mais conhecimento, é melhor, né? Então, esclarecer esses termos eu acho que é muito legal. E que bom que a gente tem recebido, né, esse feedback tão positivo de outros empresários. Então, quer dizer que está dando certo. Então, a gente vai continuar aqui, né? Então, se você também, empresário que está nos assistindo, tem alguma dúvida, né? Como eu sempre falo, deixe seu comentário para a gente responder, né, nos próximos podcasts. E é isso, Taderado. O que é que você tem achado sobre isso, assim, também? Eu também tenho essa impressão, Sara. Essa semana a gente, na última quinta-feira, nós divulgamos aí o podcast 2, né? Segundo episódio. Esse aqui é o terceiro episódio, né, que nós estamos gravando, e tivemos muitos feedbacks, assim, relevantes, porque a gente falou sobre gestão estratégica, gestão operacional, gestão administrativa, são termos que todo mundo tem muita dúvida, né? E aí teve, como é que é, mãozinha, né? Teve mãozinha, palmas, teve pessoas dizendo que adorou, né, que adoraram e que aprenderam muito. Então, realmente, isso nos motiva para continuar gravando esse tipo de podcast, né? A gente ficou até em dúvida, lembra no início, se seria algo que interessaria os empresários ou não, né? Porque a gente está falando sobre o que significa algumas palavras, mas está tendo um impacto muito positivo. Estamos tendo um feedback, assim como você falou, muito bom. E aí vamos continuar gravando aqui mais temas. Não esgotamos ainda, né? Ainda temos aqui para falar sobre isso. E como você muito bem disse, se alguém tiver alguma dúvida sobre algum tema, fala para a gente aqui, porque nós aproveitamos e gravamos. Vamos gravar no próximo podcast. É isso, então. Muito obrigada. Não deixem de comentar também, né? Deixar o like, compartilhar esse conteúdo e se inscrever para sempre estar ligado aí no conteúdo que a gente vem postando sempre. Então é isso, Taderaldo. A gente se vê no próximo podcast. Tchau. Tchau.